E sobre os planos pets? Porque exclusivamente a gente sabe das dificuldades de vender um plano familiar, de vender um jazigo, né? E os pets, que agora vem cada vez mais forte no nosso segmento, né? Que também estão ocupando um grande espaço. Você acha que vender um plano pet é mais difícil de forma exclusiva? Ele tem que ser sempre linkado ao plano familiar? Ele também tem as mesmas dificuldades ou são dificuldades diferentes? A aceitação é diferente? Porque, com certeza, um dos nossos entraves da venda é, como você colocou aí também, que é a prevenção. Eu não quero me preocupar com isso. Eu não quero nem falar sobre a morte. Mas e a morte de um animalzinho? E a morte daquele que passa a ser também um membro da família? O que você me diz em relação às vendas? Tu vê, isso aí de novo, que bacana, né? Vai do comportamento do consumidor de novo. Estamos aqui, né, na comportamento e hábito de consumo. Eu não sei, talvez há 20 anos atrás, a gente amasse os nossos cachorrinhos, gatinhos e tal em casa. Eu peço perdão aí pela forma de falar, até para a nossa audiência, né? Mas eles eram cachorros e gatos. Talvez há 20 ou 25 anos atrás. E a gente sofria demais quando perdia eles. Sofria muito. Sempre se sofreu muito. Mas eles não chegavam a ser um membro da família. Eles eram uma coisa assim, meio da família, mas eram cachorro e tal. Enfim. Ele era um membro querido. É um membro querido. Né? Vamos colocar, ele era querido, mas ele ainda não era um familiar. Não era um familiar Ele que era hoje querido. tem certidão de nascimento e sobrenome. Sim. E que tem filhos que não estão nascendo porque tem pets. As pessoas preferiram ter pets. Então mudou o conceito completamente. Se mudou, mudou tudo. Mudou o comportamento do cliente, mudou tudo. Ele faz parte da família hoje. Então, há uns 10 ou 12 anos atrás, me recordo que eu fui fazer uma venda com um vendedor, fui acompanhar o vendedor, como eu faço nos treinamentos, e a família disse, não, plano para... Não se falava em plano pet, tá? Naquela época. Plano para... Ou se falava assim. Plano para minha família não quero fazer. Visão do ser humano. Nós não vamos morrendo, a gente não precisa, né? O ser humano acha que não vai morrer, né? Mas se tu tivesse de cachorrinho, eu ia fazer pro meu cachorro. Não existia o plano pet ainda. Cara, tem que fazer a gente pensar, né? Então, não tenho dúvida que nesse momento nós vamos ver um crescimento monstruoso do volume de plano pet sendo lançado. Porque ficou evidente aquilo que no passado era uma suspeita, né? O plano pet é um pedido da sociedade, mas não é em todos os lugares, não é em todas as cidades. Nem todas as cidades pensam do mesmo jeito. Às vezes, nem todos os bairros pensam do mesmo jeito. Então, a gente tem que sempre, quando fala em qualquer tipo de mudança de plano, criação de um produto, a gente precisa fazer uma análise muito criteriosa, porque o plano pet não tem dúvida que é um baita negócio. Baita negócio. Mas talvez não seja para a cidade X, Y, Z. Então, analisa muito bem o teu mercado para saber se isso tem possibilidade. Vai ter... mas eu posso ser o primeiro? Pô, tu pode ser o primeiro de uma coisa que não vai dar certo. Como um crematório. Como um crematório. Inclusive o crematório pet, que talvez seja o que mais cresce hoje, o pet ou humano, tanto faz. A gente tem que analisar... como a cidade enxerga isso? Como a comunidade? Eu quero ter o primeiro? Show, vamos ter. Mas eu estava comentando esses dias com amigos comuns aqui, né? O pessoal lá da Bom Pastor e tal, lá de Patos de Minas. A gente estava comentando, cara, qual é o hábito da região? Não, o hábito da região é enterrar os pets nas fazendas, nos sítios. Eu tenho que ver se o crematório pet vai dar certo lá. Eu, quando estava conversando com eles no início, eu digo, cara, bota porque vai crescer. Quando a gente ouve como eles tratam esse assunto, talvez não seja o momento. Temos que avaliar, temos que pensar. O crematório tem a mesma finalidade. Aliás, eu tenho um negócio que eu costumo dizer, a cremação não se vende, ela é comprada.
Então, eu não vou lá te oferecer uma cremação, vou te oferecer outra coisa e o cliente diz, eu quero cremar. Bom, vamos ver se eu vou ter ou não vou ter. Plano PET, a meu ver, tem que ser ofertado. E não vai fazer... Eu prefiro ofertar ele junto do plano familiar, porque ele ia ancorar para eu vender o familiar mais fácil. Olha que loucura. Então, eu vou ter um belo produto, o plano PET sozinho, claro que vou. Mas se eu colocar ele no plano familiar, eu vou facilitar a venda do familiar, inclusive. Então, você me fala que uma das estratégias até de venda seria eu oferecer plano PET para depois encaixar a família. E dar a família de brinde. Em muitos casos isso vai acontecer. Porque o PET às vezes é mais aceito do que um plano familiar. E tem um ponto também a ser considerado, que aí é estratégico, né? Que a gente sabe, o ciclo de vida médio de um PET é 7 anos. O ciclo médio de vida. No ser humano é 80. A nossa aqui vai ser 130 e poucos anos, eu e tu. Se Deus quiser. Se Deus quiser, mas um PET é 7 anos, 8 anos. Então, ele dá um sinistro maior, mas ele também te dá a possibilidade de um cliente mais preocupado com isso, porque o sinistro é maior. Então, eu vou... E outra coisa, tu perde a tua mãe, tu não vai substituir ela. Tu perde, eventualmente, com tristeza, um filho, tu não vai substituir ele. Mas tu perde um PET, tu vai lá na loja e compra outro. E daqui a 7 anos tu vai ter outro. Óbito, 6, 10. E aí, esse vai morrer, tu vai comprar outro. Ou adotar, enfim. Então, é um negócio que tem que ser visto com muito carinho. Eu me confundo às vezes com os números, mas se não me engano, eu me lembro de ter ouvido que o Brasil tem mais de 150 milhões de PETs. Eu acho que é esse número. Se não for, eu peço desculpas aqui, mas eu acho que é esse número, 150, 160 milhões de PETs. É um mercado potencialíssimo. PETs, não cachorros e gatos Não, PETs. 150 milhões na casa de alguém. Tem um potencial fortíssimo aí de venda de plano. E aí, por consequência, de acordo com a cultura da região, análise de mercado, neste caso específico, de cremação. Dependendo da análise do mercado. Mais do que sepultamento, neste caso, que é diferente do humano. Esmagadora maioria dos serviços hoje são sepultamento. O Brasil hoje não tem 5%. Algumas cidades mais, algumas menos, 6% de cremação. Tá? Mas no PET, eu tenho a impressão que isso vai crescer. Porque como o ciclo é mais curto, tu durante uma vida, daqui a pouco tu vai ter 5, 6 jazigos a sepultar. Né? E até o Rolandinho esteve Nogueira, aqui presente, grande, né, com a gente figura. No podcast anterior, e ele mencionou que na pandemia e pós-pandemia, ele vendeu muito mais fornos PETs do que de humanos. Né? Então, e tem lógica todo esse processo, porque a pessoa cada vez mais quer um companheiro. Né? E ele é a família. Ele não é só um animal de estimação, ele é a família. Até falo para você, arrisco que num futuro, não sei se distante ou próximo, não exista mais plano PET. Exista um único plano familiar. Que esse plano familiar eu contemple toda a minha família. Porque o PET é a minha família. Então não vai haver uma separação. Hoje há uma separação pelo um contexto, tudo mais, como antigamente os planos eram mais ou menos separados. Qual é a idade? É mais senhor, é mais jovem, é mais processo. Hoje isso vai caindo. Vai. Né, de cada vez mais para se atender à família, independente, né, da classe de idade, independente de quem quer que seja. Então, num futuro, é provável que ele se torne cada vez mais família em todo esse contexto. Acho que o futuro, Rafa, próximo, muito mais próximo do que a gente imagina. Aliás, a nossa audiência que está aqui assistindo
Encarem isso que o Rafa falou como uma dica. É uma dica. Olha aqui. O plano, o pet, ele está na família. Eu não vou fazer um plano filho, plano pai. Vou fazer agora o plano vô. Não, plano familiar. Se a comunidade... Olha, comportamento consumidor. Por isso que eu comento. Tem que saber do quê? Tem que saber do comportamento consumidor. Pet é família? Não é para todo mundo. Beleza, não é para todo mundo. Então, para quem não é, não vai fazer diferença. E para as famílias em que o pet é importante, vai fazer diferença. Sim. Então, tu repara. Para uma massa da população não faz diferença. Então, pode fazer. Para outra, faz. Positivamente. Então, faz. Não, é um membro da família. Tá lá a opção. Tem. Coloca. Tem gente que não tem mais o pai, não vai colocar. Tem gente que não tem mais a mãe. Tem gente que tem um pet, tem gente que não tem mais. E é só observar o mercado, né? Vamos colocar aí global, mundial, todo o processo. Hoje, você até que anda bastante de avião, né? Bastante em viagem. Os pilotos já estão me chamando pelo nome. Você já percebeu o tanto de pet viajando? Muito. Nossa, é impressionante. Nos hotéis, você já percebeu que os hotéis já começam a ter quartos que aceitam pets? Pet friendly. Então, Muito. é um movimento que nós temos que nos adequar. Então, a dica é, olha, é família. Não é algo separado. É algo junto. É todo mundo junto. Dica de milhões, hein? Dica de milhões. Se começar a ganhar dinheiro com isso, eu quero, né? Aliás, isso aí a gente devia cortar do podcast quando botasse no ar e vender esse pedaço. É verdade, concordo.